Olá, amigas! Olá, amigos da comunidade CL. Hoje, 15 de novembro, Dia da República. Por isso, por conta do feriado, estamos aqui em formato especial. Em CL Notícias 2, em formato especial, com convidados mais do que especiais. Vocês conhecem. Eu vou começar a parada com Chico Pinheiro, nosso amigo xará dos encontros diários. Teremos, viu, Chico? Além da sua brilhante presença, a Cris Serra, falando sobre esse fim de mundo aí, sobre esse aquecimento que está deixando todo mundo louco em casa, mas isso tem uma razão política, não é só que Deus apertou o botão lá e botou todo do mundo para fazer. maçarico. Exatamente. Teremos mais ainda, xará, o Guga Noblar com as quentes de Brasília, e ele vai falar também Hoje, os bolsonaristas anunciaram umas manifestações por aí, no Brasil inteiro. Vamos ver, vou guardar essa para depois, vamos ver o que eles conseguiram levar ou não às ruas. O Guga fez uma apuração e vai trazer aqui para a gente. E teremos ainda o Leandro Demore para a gente atualizar tudo o que aconteceu nas últimas horas na guerra cruel, crudelíssima, lá na faixa de Gaza. Que comecei a falar, fiquei até nervoso, porque você começa a falar nessa guerra, né, Xará? A cabeça esquenta. Mas agora sim, boa noite, Brasil, boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, meu querido xará, Chico Sá, boa noite, comunidade CL. Estamos aqui suave na nave, nesse feriado, em formato especial, né? Falar de vários assuntos. Eu vou começar falando aqui dessa campanha. Uma campanha, xará, que boa, estão fazendo. a palavra é essa, é uma verdadeira campanha da extrema-direita. Boa, Chico. Em cima do ministro Flávio Dino, né? Porque o ministro recebeu a mulher de um traficante, de um chefe do tráfico lá do Amazonas, ligada ao Comando Vermelho, que não sei o quê, Luciene, não sei das quantas. Bom, primeiro que o ministro não recebeu ninguém, né? Houve uma reunião do Ministério. Esta senhora foi inscrita, né, para participar dessa reunião pela Comissão de Direitos Humanos lá da Amazônia, né, e passou, porque não triaram, não checaram o nome dela, né? Então, eles querem usar, como diz a UOL, né, usar essa reunião com a mulher de líder do Comando Vermelho para atacar o Dino. Atacam o Dino, porque o Dino é terrível com eles. Essa reunião com a mulher de líder, totalmente, né? Chico. Eles ficam desesperados com o Dino, porque o Dino tem respostas diretas, afiadas, e desmonta essa galera. Então, querem atacar o Dino. É uma campanha antiga, né, contra o Dino, mas agora acho que vive o pior momento. Mas teve uma coisa muito importante hoje, Chico, que foi um Twitter, né, do presidente Lula em apoio total, em solidariedade e apoio total ao seu ministro da Justiça. Está aí, o Lula defende Dino e nega recuo diante de criminosos. Essa manifestação do Lula foi importantíssima nessa hora, porque a campanha é tão feroz que estão pedindo a cabeça do Dino, o impeachment do Dino. Isso é uma loucura total, né? O Silvio Almeida, nosso grande ministro dos Direitos Humanos, também se pronunciou. Então, vai ficar só nesse barulho mesmo, né, Xará? Porque quem pagou as despesas para essas pessoas virem dos estados, e lá do Amazonas não foi só essa senhora, teve outras pessoas, né? Mas quem pagou isso foi o Ministério dos Direitos Humanos. Então, aí foram em cima do Silvio também, mas dizendo que é o Dino que chamou. Ora, o ministro Flávio Dino, em momento nenhum, teve com essa senhora. Bandidos frequentavam os palácios, mas no mandato anterior, no mandato de um presidente que era ligado à milícia, que defendia a milícia, que condecorou miliciano, né? Agora, o que está acontecendo? Não há pauta nenhuma, não há proposta nenhuma da extrema-direita.
essa extrema-direita que faz oposição ao governo Lula. Eles não têm pauta nenhuma. Então, eles ficam pensando assuntos para ver se cola. E, infelizmente, isso aí colou. Colou como? Colou nas redes digitais, né? Que eu não chamo nem de redes sociais, que é de social, como diz o Frei Beto, tem nada. Não Colou tem nas redes nada. digitais, que é onde eles tentam fazer algum barulho, porque eles não têm como contestar nenhuma proposta do governo. Eles não têm argumento. O ministro lá da Economia, o Paulo Guedes, que isso aqui ia virar uma Argentina, ia virar uma Venezuela depois. Né? O que você vê ontem, a Bolsa bateu recorde alta, né? O dólar caiu de novo para 4,80 e poucos. Quer dizer, eles não têm como. O preço da carne caiu, o preço do óleo caiu, o preço do combustível está mantido sem meter a mão nos impostos dos estados. Então, eles não têm pauta. Então, eles ficam metendo isso nas redes digitais. E o erro que eu acho é dar ouvido a isso. Mas acontece que as pessoas começam a dar alguma importância ao que dizem nessas redes. E o Exato, resultado. E aí entra até o presidente para defender. claro. Olha, eu vou te falar, eu nem daria ouvido, sabe? É, Não teria ouvido. a gente sempre fica em dúvida se rebate, se o governo sempre tem também essa dúvida, é melhor rebater ou deixar, já que é uma tremenda campanha, deixar correr solto. Mas o Silvio Almeida, hoje, o ministério dele, inclusive, divulgou que quem escala a escalação dessas pessoas para esse tipo de reunião, quem faz são os governos estaduais. Então, Por isso, até isso, o Dino estaria coberto de razão. Quem escala, quem deveria se preocupar com isso, seria, no caso específico, o governador de Manaus, o senhor Wilson Lima, o governador do Amazonas, o senhor Wilson Lima. Então, sequer é responsabilidade do Ministério, nem da Justiça, nem dos Direitos Humanos, fazer a lista de pessoas que vão para esse tipo de reunião, viu, Chico? isso acendeu um alerta no governo, porque a partir de agora é preciso checar tudo mesmo, porque de repente metem um bandido aí, até perigoso, para encontrar o ministro, ou o presidente da República, que seria pior. Né? Então tem que checar mesmo. Houve uma falha aí de não. Mas isso não era de se Mas, esperar. mas você quer saber, Xará, no caso dessa senhora, que é chamada, apelidada de a dama do tráfico, no caso dela, não teria nem como vetar, porque a época que ela sobe lá no prédio em Brasília, ela sequer tinha condenação. Então, não teria governo algum de país nenhum, de estado nenhum, de governo federal, estadual, ninguém poderia vetá-la, porque sequer ela é, 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 tinha alguma condenação na época que ela fez essa visita a Brasília. Então, nem isso. Então, é uma tremenda Olha, bobagem que estão querendo emplacar. o Chico era uma visita, é uma reunião, não é, para tratar de questão de direitos humanos, de presídios. Ela não foi lá para fazer tráfico, ela não foi lá para pedir favor nenhum, ela foi lá para expor uma Exato. situação junto com outras pessoas. Agora, Exa eu acho que o erro das forças progressistas é embarcar nas redes digitais, né? Como tem embarcado. Plantaram isso aí. Por quê? Primeiro, porque o Dino incomoda essa galera reacionária quando desmonta e né, acaba, pega o Nicolas Ferreira e acaba com ele, pega o outro e desmonta, porque não tem argumento contra as falas do Dino. Né? Agora, outra coisa, exatamente. o Dino é cotado para o Supremo Tribunal Federal. Né? Eu até acho, até se fosse da minha escolha, não é, né? Vou dar um palpite, vou falar do meu candidato. Meu candidato, inclusive, é o ministro Silvio Almeida, né? Que é jovem, Seria. brilhante, inteligente, né? É um representante dos negros no Brasil. Acho que seria fantástico o Lula escolher o ministro Silvio Almeida. Mas o Dino é excepcional e criaria até um problema para o Lula, a indicação do Dino, porque a gente perde esse ministro da Justiça no país, que tem sido especialmente importante, né? Lidando com questões do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, da violência no país, porque ele acumula também no ministério dele a pasta da Segurança Pública. Então, isso é um outro problema que criaria.
Então, muita gente está querendo queimar o nome do Dino. Né? Exatamente. O Flávio Bolsonaro, né, disse lá que fez uma ameaça, se mandar para o Senado, a gente não aprova o nome dele. Quer dizer, há uma artilharia voltada contra o ministro Dino e é contra o governo Lula. E eu estava vendo hoje aqui uma postagem do professor Vinícius Bettiol. Esse é um professor pós-graduado e mestre na área de geopolítica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu conheço, gente boa. Ele escreveu, até a gente podia convidar ele para vir para cá falar com a gente, porque ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra Online. A Arte da Guerra Online, anotem aí. Como enfrentar as redes de extrema-direita na internet. Esse povo vive na internet. Esse povo vive na internet, é extrema-direita. Como enfrentar as redes de extrema-direita na internet. E hoje, ele fez um post dizendo o seguinte, sobre os ataques que o governo Lula vem sofrendo da imprensa, da grande imprensa nos últimos dias, e aí você pode somar a questão da guerra e tudo mais, né? Quando ele disse, e eu estou de acordo, que o governo de Israel comete atos terroristas. Ele não diz que o governo de Israel é terrorista, né? Diz que comete atos terroristas, assim como disse que o Hamas cometeu atos terroristas, né? E aí cai a grande imprensa toda batendo no presidente por causa disso. O presidente, como nós, estamos indignados com esse número absurdo de civis mortos, de crianças. Esse ataque hoje, um hospital lá na faixa de Gaza, o maior hospital, né? Sim. É uma loucura isso, né? Uma loucura. Os civis pagando pelos delírios desse presidente extrema-direita bolsonarista chamado Benjamin Netanyahu, né? Que é o que ele Claro. é. Agora, como você falou no início, Chico, nós temos números na economia batendo recorde, Irrefutáveis. números excelentes do governo Lula. Nós temos o próprio Dino fazendo operações, o Ministério do Flávio Dino, todo dia, ele faz um balanço, são operações que estão atacando organizações criminosas, são ações que estão atacando principalmente o que incomoda mais o bolsonarismo, que são as milícias. As milícias no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, elas têm sido atacadas sem sossego. E quando quando o Flávio Dino mexe com o Com as porto milícias. com as milícias e com o porto de Itaguaí, que é onde o Bolsonaro mandava, tinha diretorias lá, a milícia mandava no porto de Itaguaí. Quando ele toca nessa questão, começa essa campanha de ataque tentando derrubá-lo. A coisa toda é por aí, Chico. Ô, Chico, a família Bolsonaro, ela é ligada, e você tem vários elementos que demonstram isso. Ligada, extremamente ligada aos milicianos do Rio de Janeiro. Aí você tem Adriano da Nóbrega, Fabrício Queiroz, Rony Lessa. É a família, é uma família ligada à milícia. Né? Total. Então ele cutucou num ponto que incomoda muito. Depois, diz o professor, voltando aqui, Vinícius Bettiol, né? Os ataques que o governo Lula vem sofrendo da imprensa, agora olha o que ele diz. Ao contrário do que muitos imaginam, não foram bancados pelo bolsonarismo, não é só o Bolsonaro. O que o bolsonarismo está fazendo é surfando na onda. Esses ataques são fruto de um lobby estrangeiro que os comentários do Lula e do governo Lula têm desagradado. Esse lobby tem forte influência na mídia brasileira, esse lobby estrangeiro. Somado a isso, temos o medo causado nos nossos velhos inimigos estrangeiros com o fortalecimento do BRICS. Esses rivais veem o Lula como um risco para suas intenções imperialistas. Mais uma vez, seremos alvos. Daí a necessidade de um bom serviço de inteligência. Ações de contra-inteligência precisam ser realizadas. Não é só a questão de proteger um governo que foi eleito democraticamente, mas proteger o nosso país, o Brasil, como nação. Intervenções aqui, estrangeiras, já provocaram o golpe de 64, já provocaram o golpe parlamentar como a Dilma, e a gente não deve assistir esse filme de novo. Não, isso aí
E você fala de um especialista que escreveu o livro A Arte da Guerra Online, como enfrentar as redes de extrema-direita na internet. Então, você veja, os bolsonaristas nas redes sociais digitais estão pegando toda a questão. É guerra, vamos associar o Lula a inimigo de Israel. Vamos associar o Lula a inimigo dos Estados Unidos. Vamos associar tudo isso, porque eles estão morrendo de medo. Eles estão morrendo de medo do BRICS. E aí, nosso irmão do Norte, né? Os Estados Unidos da América. Quem falou isso com a maior clareza possível foi o Robert Kennedy Jr., que é júnior, mas não é menina, já tem 70 anos, filho do senador assassinado. O Robert Kennedy é candidato independente ao governo dos Estados Unidos, né? E ele falou com todas as letras que os Estados Unidos têm que se meter até o pescoço na guerra protegendo Israel, porque, olha o que ele diz no Twitter, porque se Israel se der mal, nós estamos perdidos. Porque os BRICS vão controlar 90% do petróleo do mundo. Então, eles tentam, né, criar problemas, atritos na relação do Brasil, né, com o resto do BRICS, tentam enfiar a ideia, né, de que a gente tem que entrar em guerra com o Hezbollah, porque a gente sabe que por trás do Hezbollah tem o Irã, que também entrou no BRICS, né, e que está forte nessa história, tem até arma nuclear, né? Então, eles querem nos indispor no BRICS, eles querem dissolver o BRICS. Eles querem dissolver o BRICS porque tem medo disso. O ataque é isso, né? Essa guerra vem das redes internacionais. E os bolsonaropatas, né, que não têm nenhuma proposta, que não têm nem estrutura mais para fazer nada, o gabinete do ódio do Carlos Bolsonaro está reduzido, olha ele aí, está reduzido, está minguado. Então, eles ficam embarcando, ficam repostando isso nas redes e ficam criando intrigas. Além disso, além desses problemas, o Dino enfrenta também as oposições a ele para assumir uma vaga no Supremo. Então, você soma tudo isso, o resultado é esse. A gente não pode dar muito ouvido, a gente não pode repostar o que esses caras estão escrevendo. Eu concordo contigo. Eu acho que a gente dá muita corda a essas mentiras, a gente fica repercutindo. Hoje eu acho que é inevitável, porque hoje você teve que o Lula teve que se pronunciar publicamente por conta desse noticiário ter ido um pouco para os jornais. O Lula se pronunciou em defesa, uma defesa veemente. O ministro Silvio Almeida também fez uma defesa veemente do Flávio Dino. Mas é óbvio que está em jogo essa intriga também para a vaga do Supremo Tribunal Federal. O Dino é um excelente candidato, assim como o Flávio Dino é um excelente candidato a presidente da República, assim como o Dino é um excelente quadro para qualquer coisa, porque é muito preparado, e ele é o cara do governo, Chico, que enfrenta a extrema-direita, que enfrenta os bolsomínios do Congresso com uma maior altivez. É o cara que tem mais humor para desbancar todos eles. É o cara que tem um tom de deboche na medida certa. Chico, agora veja você. Vai uma pessoa para uma reunião. Tinha 70 pessoas. Essa reunião em Brasília tinha 70 pessoas. Aí descobrem que esta pessoa, né, mulher de um líder do crime, do Comando Vermelho. E aí, a reunião não é com o ministro. E eles metem o ministro no meio. Né? Claro. E essa pessoa não foi lá convidada pelo Ministério. Né? Então, você veja, é toda uma tentativa de chegar no ministro, de atingir o ministro. Agora, o ministro não traficou avião em cocaína da FAB, não, em comitiva presidencial. O ministro não fez reuniões para propor golpe de Estado, nem sonegou vacinas, nem fez reunião com pastores que queriam roubar para levar vacina, né, para levar propina de vacina em plena pandemia. Quer dizer, todos esses absurdos que a gente viu, né, no governo fascistoide de Bolsonaro, você não vê no governo Lula. E querem atingir o governo. Então, querem atingir pelo ministro
que mais tem se exposto, que é o Dino, e que é candidato ao Supremo. E eles têm pânico disso. Agora, não esqueça o que disse o professor Vinícius Bettiol, né? Vamos ficar atentos, porque isso pode estar vindo de um lobby estrangeiro que está querendo intrigar o Brasil com os seus parceiros do BRICS, porque tem medo disso, e eles têm influência em toda a mídia brasileira. Por isso, os grandes jornais entram na briga, as TVs, todo mundo entra nisso. Nós temos que passar ao largo, tem muita coisa importante sendo feita no Brasil para ser dita, né? Exatamente. Chico, eu gostaria de comentar contigo outro assunto muito importante do dia. Esse vídeo aí do homem armado, uma notícia quem deu inicialmente foi a Ponte Jornalismo, que faz um excelente trabalho aí na linha de direitos humanos. Esse vídeo do homem armado que ameaça esse jovem negro, e o policial militar simplesmente faz cara de paisagem, não presta nenhum serviço. O que é que você achou dessa história? Ô, Chico, eu postei isso aí no Twitter há 2 dias. Isso. E até chamei a atenção, nós temos que mostrar essa coisa, logo que a Ponte publicou, né? Exato. Esse cara aí, hoje eu vi uma entrevista do ouvidor da Polícia de São Paulo, que eu inclusive, postei e fiz cópia para o Ministério Público de São Paulo, para a Polícia Militar de São Paulo, para a Ouvidoria da Polícia de São Paulo, para o ministro Silvio de Almeida, né? Este mesmo vídeo aí, né? Esse cara, segundo o corregedor, o ouvidor da Polícia de São Paulo, esse cara é policial civil. Ele é policial civil. Não sei por quê, né? Esse jovem negro, e se fosse... Imagina se ele fosse o contrário, se o jovem fosse branco, loiro, com roupa de rico, e o cara que está apontando a arma fosse preto. Aí a coisa era outra, né? Mas ele já sabe branco, o que aconteceria. Os óculos escuro, tá aí, isso aí na estação Carandiru, do metrô de São Paulo, domingo à tarde. E esta policial aí, com cara de paisagem, olha lá, vira para o repórter da Ponte, né, e diz assim: eu não tenho nada a ver com isso, não. Se quiser, liga para 190. Né? Liga para 190. Enquanto isso, o rapaz negro, está sob ameaça de arma, olha aí, apontando para o cara. Esse cara quer me matar. Esse cara é policial civil, viu? Já levantaram a capivara dele, porque ele tem várias sujeiras na sua lista. Olha aí, a policial chuta a vítima. A policial chuta a vítima e fala: não me meto, por isso que eu estou de folga. Está de folga, mas e essa que está defendendo o rapaz aí, o jovem negro, é namorada ou esposa do policial, desse cara, desse maluco, desse bolsonaropata aí, que anda armado na rua. Vai perder o direito de usar arma, né? Apesar de ser policial. E esta PM, que você vê aí, eu estou sem o nome dela aqui, essa aí disse: não, eu tô de folga. Escuta, minha filha, não tem folga. Quando você vê um flagrante de um crime, uma ameaça de morte... Ela pede para ligar, tá vendo, Chico? Ela faz o gesto de liga para a polícia. Aí o repórter interpela: mas a senhora está fugindo à sua missão. Não, a senhora está querendo me dizer o que é que eu tenho que fazer? Acho que tem um diálogo aí, não sei se dá para ouvir. E ela ameaça prender o jornalista que questiona, olha aí. Tá armado ali, caralho, tá armado. O cara tá armado ali. Serve pra porra nenhuma essa polícia, caralho. Eu bandeira, porra. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Se dá, não. Sara, para de fugir, não. Você tá ali, ó. Não vou você, não. Não vai ficar, não. Vai piorar. Vai piorar pra você. Fica aí, mano. Ela tá de fogo. Sai daí, seu tranqueiro. Não, para! Fica aqui. Eu estou olhando, guarda essa arma, calma, pelo amor de Deus. E falta um pedaço em que o repórter chega e fala: por que a senhora não fez uma intervenção? Porque a senhora não se mexeu? É porque eu estou de folga. Mas a senhora está prevaricando. Para que vocês servem?
Se o senhor falar comigo desse jeito, eu vou te prender, tá vendo? Eu sou da imprensa. Tá, o problema é seu e eu sou da polícia. Cidadão, você não me desrespeita, não. Tá gravado aqui, tá você me desrespeitou. Cidadão você armado, falou que eu não presto pra nada. Você falou que eu não presto pra nada. Quem não presta é você. Porque eu estou de folga. Eu estou de folga. O procedimento é ligar o 90 e pedir viatura. Entendi. Aqui tá gravado que você falou que eu não presto. Quem não presta é você. Vamos pra delegacia? Vamos. Chama os colegas. Vamos. Chama os colegas. Se você é da imprensa, eu sou da polícia. Você me respeita. Tira o dedo da minha Você cara. me respeita. Você que tem que Você respeitar. gravou aqui que eu não presto pra nada. Quem não presta é você. Eu estou de folga. O procedimento é ligar o 90. Ah, tá. Então, cidadão armado, você não faz nada. Não é prevaricação isso? E você tem que fazer não o quê? Não é prevaricação isso? E você tem que não fazer é o quê? O meu papel é ligar o 90 e pedir apoio. Eu não tenho nível. Eu com o celular aqui? Não interessa. Você polícia, não me cobra. Você... Quê? Você não serve pra nada. E agride. E agride. E agride. Agora, ela está de folga para tomar atitude quando uma pessoa está sob ameaça de arma. Mas não está de folga na hora que ela quer ameaçar o jornalista de prisão. Ela vai ficar de folga, Chico, muito tempo, porque a coisa chegou a um ponto, a exposição dessa história, que ela será fatalmente afastada. Segundo o ouvidor da Polícia de São Paulo, né, ela deve responder, inclusive, por ato criminal, por ação criminal. Né? Quer dizer, é uma loucura. A polícia militar, então, é assim. Agora, imagina se o cara que estivesse apontando a arma fosse um negro. O que diz aqui o Chiru missioneiro, que está aqui nos ouvindo, fala exatamente isso. Imagina se fosse o contrário. Daria... Se fosse o contrário, ela tinha feito o diabo, ela já tinha chamado todas as viaturas da área, né? Mas não, é arrogante, é impraticável. Você vê para que serve essa polícia que só age numa direção. Agora, eu quero aplaudir a mulher desse policial civil, né? Esse policial, eu gosto da expressão energúmeno, esse policial de machão, macho-man, bombadinho, com a sua arma na mão, porque a mulher dele, com medo dele matar o rapaz, ela entra na frente do rapaz e se coloca entre o rapaz, o jovem negro, e o bolsonaro-pata aí. Ô, Chico, agora ela estava de folga e fardada, eu não entendi também isso, mas aí ela está de folga, ela está de folga, está com a camiseta da PM, mas está de folga. Está de folga para tomar providência, mas ameaça o jornalista. Está de folga, mas agride o rapaz que vai pedir socorro. Ela dá um chute no cara, no rapaz negro. Quer dizer, a polícia de São Paulo tem que tomar providência, tem que melhorar o seu padrão de funcionamento. Né? É isso aí, querido. Chico Pinheiro. Minha entrada hoje foi só essa. Ô, meu velho. A gente volta amanhã. Já vou ficar com saudade. Amanhã a gente se reencontra. Obrigadíssimo. Sempre indignado, Xará. Sempre Eu indignado. sei, mas vá curtir um pouco o seu final de feriado. Vá Claro. Porque ainda tem o resto de dia aí. Um abração, querido. Obrigado. Até mais. Chama a Cristina. Tchau. Obrigado, querido. Obrigado também a Adélia, lá de Lisboa, o Carlos de Roseira, a terra do Zito, capitão do peixe, a Verônica. A Verônica me faz uma pergunta e eu já vou responder, porque ele está escalado sim, viu, Verônica? A Verônica pergunta, o Leandro Demore não dorme? Porque ele passa o dia aqui no ICL com a gente, então a Verônica pergunta, o Demore não dorme? Ele dorme, mas não hoje. No final do programa, teremos Leandro Demore. Fica por aí, Verônica, para acompanhar aqui o Leandro. Um abraço também para o N. Júnior, de Cariacica, a Magna Conceição, não, a Magda de Conceição de Aparecida, Minas Gerais, terra lá do Chico Pinheiro, e a imensa audiência da comunidade CL. Muito obrigado, e vamos tocar, porque agora, nesse feriado de muito calor, temos que chamar ela. Simplesmente Cristina Serra. Olha só quem aparece aqui, dividindo a janelinha comigo, para o meu prazer, a honra de tê-la aqui nesse nosso especial de feriado. Boa tarde, Cris.
Você tá no Rio, Belém? Onde você está, Cris? Boa tarde, Chico. Uma alegria imensa estar aqui com você. Eu estou no Rio, que eu andei viajando por aí, eu não paro, mas Boa, é. estou em casa. Eu vi você lançando o seu livro em Belém, achei que você ainda continuava por lá. Andei por lá. Eu fui fazer, na verdade, Chico, o terceiro lançamento do meu livro em Belém. Graças a Deus, o público de Belém, minha terra, né, me prestigia bastante. E eu tive esses 3 convites ao longo do ano, enfim. E você sabe muito bem, né, Chico, lançar livro, onde chamam para a gente lançar, a gente vai, né? A luta é essa, a luta com o livro é essa, Cris. Cris, vamos, eu queria tratar contigo hoje, aproveitar esse calor em alguns lugares infernal para a gente tentar falar de política por intermédio desse tema, né? Cris, você escreveu um ótimo artigo hoje no portal ICL, recomendo a leitura, está lá no portal. Precisamos falar do fim do mundo. O fim do mundo está chegando ou a grande política ainda pode evitá-lo? A grande consciência, inclusive dos capitalistas, das empresas, ainda pode salvar esse mundo, Cris? Como é que você avalia? É um assunto bem importante para a gente conversar, e eu aproveitei aí esse gancho da onda de calor, e por isso eu escrevi o artigo que você menciona. Chico, bem resumidamente, para as pessoas entenderem aqui, quem está acompanhando a gente e que não acompanha esse assunto nos detalhes, a situação que a gente tem hoje no Brasil e no mundo ainda que todo mundo passasse a fazer tudo direitinho a partir de hoje, né? E aí eu estou falando das grandes empresas de petróleo, do agronegócio, de mineração, todo mundo, digamos que todo mundo cumprisse aquelas metas acordadas lá no Acordo de Paris, e isso, então, levasse a uma redução rápida, decisiva, bastante profunda da emissão de gases do efeito estufa, que são esses gases que provocam, na média, um aumento da temperatura no planeta. Ainda assim, mesmo que todo mundo fizesse o dever de casa direitinho, coisa que a gente sabe que não vai acontecer, a gente já tem um acúmulo de gases do efeito estufa tão grande, né, que a gente vai sentir os efeitos desse acúmulo de gases do efeito estufa ainda por muito tempo. Então, esse efeito cumulativo já está aí, já está contratado, né? E é responsável por uma série de catástrofes que a gente está vendo, né? E que, se somadas ali, todas elas juntas, todos esses eventos climáticos extremos que a gente está vendo, incêndios, a nossa onda de calor, agravada pelo El Niño, né, que é um fenômeno natural, mas está fortemente agravada. Então, incêndios, ondas de calor, inundações, como a gente viu no Rio Grande do Sul, tempestades e tudo mais, isso tudo já é o fim do mundo. Quem viveu e quem vive esses eventos climáticos extremos, a pessoa aí fritando ovo no asfalto. Aí foi na Baixada Fluminense ontem. Então, e quem está vivendo esses eventos já sente o fim do mundo perto, né, perto de você, da sua vida. Quem perdeu parentes, né, isso já é a catástrofe climática. E a soma, então, desses eventos já configura o desastre climático. Agora, aquilo que você perguntou no começo, dá tempo de evitar? Sim, dá tempo de evitar um agravamento desse cenário todo devastador que eu estou aqui resumindo, mas se todo mundo fizer o que tem que ser feito, que é a redução de todas as atividades humanas que provocam a emissão desses gases, que provocam, por sua vez, o aquecimento global. E a gente está falando do quê? Do desmatamento, do agronegócio que desmata, né? Tá aí, o artigo é esse aí. Eu falo, é preciso falar do fim do mundo, porque é um assunto difícil, que nem todo mundo está afim de conversar sobre ele, mas não tem outro jeito, porque o grande capital, e aí é o ponto importante da conversa, o grande capital, no caso do Brasil, o agronegócio, as empresas de mineração, né, a indústria petrolífera, enfim, todas essas atividades que têm esse impacto no clima,
elas só vão fazer alguma coisa se nós, cidadãos, nos mobilizarmos e pressionarmos o grande capital. O grande capital não muda assim, porque de uma hora para outra entendeu que a gente precisa salvar o planeta. A gente vê muito marketing verde, né, muito greenwashing, mas ações na prática ainda são muito poucas para o tamanho do desafio que nós temos. Então, a gente tem que se informar sobre isso, primeiro porque a nossa sobrevivência, nossos descendentes, enfim, está em jogo, né? E segundo, porque o grande capital só se mexe debaixo de muita pressão. Por isso que eu usei esse título, assim, digamos assim, um pouco catastrofista, né? Mas foi para chamar a atenção. Tem que ser por aí. Eu acho que a gente tem que, ao falar desse tema, a gente tem que ser um pouco apocalíptico para ver se chama a atenção, porque acho que o grito tem que ser nesse tom, porque a gente está pagando agora, a gente está vendo as consequências, né, Cris? Inclusive, eu já comecei a ver notícias dos bastidores do mundo do agro, de prejuízo, de que eles vão começar também, Cris, e aí seria outra forma de frear, de parar o desastre. Eles vão começar também a ter prejuízo em relação à soja, porque não vem chuva mais, ou vem fora de época. Então, não vai mexer diretamente também com essas plantações, né? Por mais que seja uma plantação mecanizada, mas depende da natureza, né? Chico, sem chuva não tem lavoura, sem chuva não tem agricultura, né? Então, é isso que... uma coisa importante também, é claro que sim, há setores do próprio agronegócio, há determinadas empresas e empresários que já acordaram para a gravidade desse problema, disso que a gente está falando, né? Mas eu estou ali generalizando, mas é porque a gente precisa ver o setor como um todo se movimentando nesse sentido, né? Infelizmente, o que eu vejo ainda no agronegócio aqui no Brasil, na maioria, é a busca pelo lucro fácil, imediato, né? É o capital querendo se reproduzir muito rapidamente e danem-se as futuras gerações, e filho, e neto. Eu estou lá preocupado com isso, estou falando da mentalidade deles. Então, é o agronegócio que continua desmatando. O cerrado brasileiro, a gente fala muito da Amazônia, o cerrado, né? Estão passando rolo compressor no cerrado, a verdade é essa, justamente para plantar soja. Enfim, isso tudo causa desequilíbrios, né, no meio ambiente, no clima, né, inclusive levando a uma escassez de chuva. E sem chuva, como a gente falou aqui no começo, não tem lavoura. Sem lavoura, não se produz comida, não se produz alimento. Então, uma das consequências desse desastre climático, que a gente precisa acordar para ela, né, é a ocorrência de fome, né, e de sede em determinadas regiões. Olha a situação dos rios agora no Amazonas, como a gente tem visto. O Rio Negro, aquele rio gigante, não sei se você já navegou, eu já tive essa felicidade já estive lá. De navegar no Rio Negro, aquela coisa portentosa, majestosa, com a seca que ele está enfrentando agora. Claro que vai começar a estação de chuvas, ele vai se recuperar, mas esta seca, como aconteceu agora, é um sinal de alerta da maior gravidade. Exatamente. Cris, você tem outro tema para tratar aqui com a gente, que é essa proposta, essa temática do que seriam as cidades de 15 minutos. Explica melhor para a nossa audiência qual seria essa solução, Cris. Eu gosto muito dessa ideia. Ela, claro, como toda ideia ousada, é uma proposta polêmica, enfim, mas ela foi apresentada por um professor da Universidade da Sorbonne, é um colombiano, professor Moreno, não me escapa agora o primeiro nome dele. Ele é colombiano, mora na França, é professor de urbanismo na Sorbonne, e ele desenvolveu, sobretudo a partir da pandemia, esse conceito da cidade de 15 minutos, que é uma cidade com bairros, né, ela estruturada, configurada, com bairros em que os moradores desses bairros consigam evitar o carro, por exemplo, para se deslocar. Então, essa pessoa, os bairros seriam configurados de tal forma que os moradores tivessem a uma distância a pé ou de bicicleta, em torno de 15 minutos,
ele conseguiria resolver as coisas ali do dia a dia. Levar o filho para a escola. Se precisar de um hospital, tem um hospital, um posto de saúde, uma unidade complexa ali naquele posto. O mercado, a agência bancária, um restaurante, uma área de lazer, uma praça, um parque. E o seu local de trabalho, se puder ir a pé para o trabalho, melhor ainda, né? Então, ele defende essa proposta para justamente, nas cidades, reduzir drasticamente a dependência de automóvel. A gente sabe que os veículos, os carros em geral, todos eles são grandes emissores de poluentes, né? De gases também que contribuem para o aquecimento global. E quanto menos a gente depender do transporte individual e mais do coletivo, mais a gente consegue equilibrar essa conta da queima de combustível fóssil. É claro, Chico, quando a gente fala de petróleo, nós somos sociedades totalmente dependentes do petróleo, né? Mas a gente tem que fazer a transição, a chamada transição energética. Ou seja, a gente tem que caminhar para outras fontes de energia que não são a energia fóssil, como é o petróleo. Para isso, a gente tem que mudar drasticamente o nosso modo de vida e ser menos dependente do transporte individual, do carro. E nas cidades, né, sobretudo nas metrópoles, a gente sabe como é difícil mudar o hábito, é compreensível, né? O transporte, nem sempre os governos conseguem oferecer, as empresas e os governos, né, conseguem oferecer um transporte coletivo eficiente, seguro, né? Seguro, as pessoas precisam ter segurança de que não serão assaltadas dentro de um ônibus, enfim. Então, é uma mudança difícil, né? Mas, enfim, nessa discussão toda, esse professor trouxe esse conceito e a prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, abraçou essa ideia. Ela é uma das maiores defensoras dessa reconfiguração de Paris, né, que é uma metrópole do mundo, né, que, de alguma maneira, se possa oferecer essa possibilidade das pessoas terem ali o seu dia a dia básico resolvido numa caminhada de 15 minutos. É claro que isso não significa criar ilhas dentro de uma cidade. Você continua com a liberdade de ir e vir para onde você quiser, mas você não depender do carro, do transporte individual de 4 rodas, e que funciona à base da queima de combustível fóssil, já seria um avanço muito grande. Perfeito. Cris, outro tema rapidinho para comentar contigo, a questão indígena, né, que é esse tema crônico do Brasil. Como é que o mesmo país que quer enfrentar aquecimento global, ele tem que se preocupar com isso e não pode fazer, como temos visto agora, novos e insistentes ataques a indígenas, a FUNAI, a ideia do marco temporal, ela vai e vem, ela volta com muita força. Isso está no pacote. Se a gente dá mole nisso, adeus também, né? Totalmente, Chico. A questão ambiental ela está intrinsecamente ligada à questão social, né? E ao respeito aos direitos dos povos indígenas e seus territórios. Esse caso que você está trazendo aí, de uma forma resumida, é um caso muito importante da gente mencionar. Se refere à etnia Caingangue, do Rio Grande do Sul. É uma etnia que luta há décadas pelo seu território. O processo de demarcação começou lá atrás, no primeiro governo Lula. Enfim, agora, recentemente, esse povo, então, da terra indígena, chamada Terra Indígena Rio dos Índios, que fica numa área do município de Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul, eles tiveram seu território homologado. Homologado já é aquela decisão final com a assinatura do presidente da República. Pois bem, é uma área indígena que sofreu ao longo de décadas a invasão e ocupação de não indígenas. Esses não indígenas estão sendo agora, então, indenizados, né? A terra foi reconhecida, homologada, e a FUNAI, então, abre o processo de indenização dessas pessoas que estavam lá dentro da terra sem serem indígenas, e dentro dessa terra tinha justamente esse empreendimento que está mostrando aí, que o nosso pessoal aí está mostrando, era um empreendimento de aluguel de casas de veraneio nessa região. Os proprietários estão sendo indenizados
por essas casas, pelas benfeitorias. Bom, o que acontece? Há um grupo de fazendeiros desta região que se opõem, eles são terminantemente contra a homologação dessa terra, são contra, inclusive, né, a derrubada do marco temporal. Obviamente, eles querem que prevaleça a tese do marco temporal, que é uma tese ruralista. E aí, agora, então, nesses últimos dias, as fotos aí estão mostrando essas casas, né, que estavam passando pelo processo de indenização foram incendiadas, né? Muito supostamente, o que é... É claro que só uma investigação vai poder mostrar em detalhes do que se trata, mas o que tudo indica que se trata do seguinte: justamente essas pessoas, esses fazendeiros que são contra a homologação dessa terra indígena, eles, então, estariam por trás desses incêndios criminosos para criar um ambiente de terror, de intimidação, né, para dificultar o processo de indenização e para dificultar, finalmente, né, o estabelecimento definitivo da terra indígena nas mãos dos indígenas que lá estão há décadas, né? Então, isso mostra, Chico, para encerrar, como é importante ter uma pacificação geral dessa questão do marco temporal. A gente falou várias vezes aqui sobre esse assunto, que já foi submetido a muito vai e vem. O último passo, qual é? Em que passo, em que situação está a situação do marco temporal neste momento? O Supremo Tribunal Federal derrubou a tese ruralista do marco temporal, o Senado aprovou uma lei defendendo o marco temporal, o presidente Lula vetou essa tese ruralista do marco temporal contida no projeto, e agora o Congresso vai ter que se manifestar sobre os vetos do presidente Lula. Isso deve acontecer na semana que vem. Enfim, a gente ainda vai assistir aí a um embate sobre essa questão do marco temporal, né, que se arrasta e que dificulta justamente a pacificação, né, dos territórios indígenas, exatamente como esse que nós estamos vendo aí, da etnia Caingangue. Muito bem, Cris. Te agradeço bastante por estar aqui colaborando com essa nossa edição especial e espero que pelo menos esse calorzão dê algum recado para os negacionistas, né? Inclusive os negacionistas do Congresso. Espero que na hora de qualquer votação lembre-se que estão ardendo no calor e que isso sirva de exemplo e de recado. Tomara Deus. Boa noite, querida. Vá aproveitar o resto de feriado. Vou abrir aquela cervejinha gelada, Chico. Opa, um brinde. Um beijo. A minha será daqui a pouco. Um beijo. Tchau. Um beijo. E agora, acho que está chegando aí o homem de Brasília, o homem do Planalto Central, viu, Cris? Está chegando aí para... Eu só saio quando ele chegar. Qualquer coisa. Sim, por favor, guarde esse lugar aí, porque acho que o Guga Noblat está chegando daqui a pouco. Teremos ainda o Leandro Demore. O super Leandro. O super Leandro Demore. Segundo os comentários aqui do chat, é o homem que não dorme, porque o cara ele é visto em qualquer hora na internet, sempre de plantão. Então, e em todas as mídias. Ele está aqui no ICL, ele está no programa dele da EBC, ele está escrevendo a newsletter, que eu recebo, a newsletter dele. Exatamente, a ICL, a Grande Guerra, está em todas. Então, boa noite, Cris. Boa noite, querida. Prazer estar contigo aqui nesse feriado. Boa noite. Valeu. Aproveitar para agradecer a Célia Rocha, Elaine Oliveira, Lucimar Massalai, Maria Lúcia Pereira, todo mundo feliz com a chegada da Cris aqui. Então, tchau, Cris. Chega aí, Guga Noblat, o homem do Planalto Central do país. Já está entre nós, rapaz? Olá! Opa, dividindo a telinha, chegando. Boa noite, Guga. Boa noite, meu querido Chico. Estamos aí na área nesse dia de muito, muito, muito calor, mas a notícia nunca para, né? Pois é, meu caro. O que é que temos de bom aí? Os arapongas da ABIN, como é que foi essa história?
aquela operação toda foi financiada, Guga? Conta pra gente. Olha, aquela história do First Mile, aquela história daquele programa israelense que acaba monitorando e espionando os passos e mostrando aonde está a pessoa, segundo a ABIN, por determinação da Polícia Federal, que tinha perguntado isso para a ABIN, apenas 1.800 telefones teriam sido monitorados. Isso diz a ABIN para a Polícia Federal. O problema é que a Polícia Federal descobriu que, na verdade, eles usaram esse programa First Mile 33 mil vezes. Foram 33 mil acessos ao programa. Não significa que eles monitoraram 33 mil telefones. Pode ser que alguma pessoa ali tenha sido monitorada mais de uma vez. Porém, isso indica claramente que tem muito mais gente do que 1.800. Então, a ABIN veio com essa cascata 1.800, a Polícia Federal descobriu que eles usaram 33 mil vezes o programa, e isso sugere que tem muito mais gente, portanto, que foi monitorada do que o que a ABIN disse. A PF passou a desconfiar e não estava colaborando com as investigações, estava atrapalhando a investigação. E aí ficou essa rusga, essa tretinha entre a ABIN e PF. A ABIN está dizendo que a Polícia Federal está enganada. A Polícia Federal está dizendo que tem certeza que foi usado 33 mil vezes e que tem mais número aí no meio. Eles usaram por 3 anos o programa. Ficou vigente o contrato para usar esse programa por 3 anos. E cada ano a ABIN poderia acessar 10 mil vezes o First Mile. Então são 30 mil acessos em 3 anos. Mas teve um ano que eles tiveram problema para acessar os telefones da TIM. E aí, por conta disso, o programa deu um bônus de 10%. Poderia usar 10% a mais, ou seja, 3 mil acessos a mais neste ano que deu problema para monitorar quem tivesse aparelho da TIM. E aí, por conta disso, se chegou a esse número, 33 mil, e ficou essa confusão. Quem está errado, quem está certo? Parece que é a Polícia Federal que está certa, né? Tem muita gente aí que pode ter sido, de fato, espionado de maneira irregular pelo governo Jair Bolsonaro. Agora, eles estão em busca dos telefones, querem descobrir quem são as pessoas que foram monitoradas. Guga, certamente você vai encontrar o seu nome lá, viu? Já se prepara. Você, como um repórter ali, um repórter que não dorme no ponto, que está sempre ali cutucando os poderosos, olha, se prepara para isso. Possível. Não é? Possivelmente seu nome está lá. Mas quem andou mexendo com o seu nome hoje foi uma deputada aí, né? Uma deputada famosa na extrema-direita, hein, Guga? Conta essa história aí para a audiência. Pois é, galera, eu fiz um comentário em cima de um post dela, Carla Zambelli, Carlinha. Será que Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Se der para jogar, porque ela tinha feito um comentário falando sobre uma manifestação e dizendo que a esquerda era a esquerda Hamas e atacando as manifestações a favor da Palestina. E aí eu fiz um comentário falando, vem cá, porque era exatamente no momento que ela deveria estar depondo na Polícia Federal. Aí eu comentei, vem cá, não era para você estar depondo na polícia sobre o hacker e sobre golpe de Estado? Corre para não se atrasar. Eu fiz esse comentário. E ela, claro, acusou o golpe, veio para cima e me chamou na resposta de delinquente. Falou que eu era um delinquente. E aí eu fiquei naquela dúvida, será que a Carla Zambelli está querendo me contratar? Porque a gente sabe que ela contrata delinquentes, como o hacker Walter Delgatti. Então eu fiquei na dúvida se era um ataque da Zambelli ou se ela está tentando, de alguma maneira, me seduzir para trabalhar com ela. Mas não vou, Zambelli, de jeito nenhum. Tá? Se for uma tentativa de me contratar, eu tô fora, eu tô aqui no ICL e eu não vou perder, não vou queimar meu filme do teu lado, tá bom, Zambelli? Mas boa, foi isso. Guga.
Seu contrato aqui é firmeza total, não sai, principalmente para um destino desse, né? Para trabalhar. Imagina, tá doido. Nesse gabinete. Eu acho que ela parou o depoimento e mandou esse recado para você, viu? Acho que ela ou tinha ido no banheiro da Polícia Federal, alguma coisa. Ou então, Chico, um hacker invadiu a conta dela. Só pode. O de Araraquara está na cadeia, né? Esse não pode ter sido, né, Guga? Esse daí, ó, rodou por causa dela, porque foi se meter a invadir o Conselho Nacional de Justiça para colocar ali um mandato de prisão do Alexandre de Moraes contra o próprio Alexandre. Essa invasão, claro, a Carla Zambelli nega. A Carla Zambelli, gente, ela é tão cara de pau que agora ela está dizendo que não sabia que o Walter Delgatti era o hacker da Vaza Jato. Essa mulher é tão cara de pau que ela disse ontem para a imprensa que só soube que ele era o hacker da Vaza Jato no fim do ano passado. Olha que coisa patética. Nossa ela, senhora, portanto, contratou o sujeito sem saber que era o hacker. Que coincidência, né? É óbvio que ela sabia que era o hacker. Inclusive, se a gente buscar falas dela na época que contratou, certamente antes do fim do ano passado, ela já posava, ela posou para foto com ele, ela tirou uma onda que estava com hacker e ela levou esse sujeito ao encontro do Jair Bolsonaro e ao encontro do Ministério da Defesa. Se ele só estava ali para trabalhar para ela e ela nem sabia que era o hacker da Vaza Jato, por que ela teve todo esse empenho em apresentá-lo até para o Bolsonaro? Então é patético, obviamente, a desculpa de Carla Zambelli, mas é o que restou para ela. E olha a situação, Chico, da Carla. Ela está tendo que queimar os golpistas. Essa que ficou o tempo inteiro fazendo uma interpretação absurda do artigo 142, dizendo que podia colocar os militares no poder, essa agora, na defesa dela, apresentada ontem, ela ataca os golpistas. Olha que cara de pau. Aí eu peguei até uma frase dela em novembro de 2022, e essa, que é de novembro de 2023. Em novembro de 2022, ela dizia... abre aspas, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com cartas se dizendo apartidário, é hora de se posicionar de que lado da história vocês vão ficar. Essa, que em novembro do ano passado fez esse comentário, incitando o general a não aceitar o resultado, agora manda na defesa dela o seguinte texto. Abre aspas, agora, novembro de 2023, sabe-se, excelência, que paralelamente ao deslinde do presente inquérito, foram instauradas nas comissões de inquérito parlamentar relacionadas aos acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023, em que os 3 poderes que regem essa República Federativa foram criminosamente vilipendiados por golpistas e resignados com o resultado da eleição. Ela chama os golpistas de irresignados e diz que eles tentaram atacar criminosamente a Praça dos 3 Poderes. Ou seja, daí você vê, né? Tá com o rabinho entre as pernas. Aquela que gritava de que lado da história vai ficar, agora tá queimando os golpistas, os bucha de canhão, para fingir que não tem nada a ver com a confusão que, na verdade, ela mesma armou. Pô, que loucura, Guga. Inclusive, ela deixa em péssima situação esses bolsominions que ficam levantando a bola dela, né, toda hora. Ela deixa em péssima situação a extrema-direita, que os fanáticos que ainda admiram. Agora ela quer ajudar a incriminar os caras. Pô. O que ela não faz, Chico, é incriminar o Bolsonaro. Esse ficou até um pouco na mão dela. Então, mas aí ela tem medo, né, Guga? Ela não compra essa briga, mas ela tem uma carta na manga. Que se ela quiser, ela diz: o Bolsonaro recebeu o Walter para tramar golpe. E ela não, por enquanto está tentando desviar isso tudo. Então ela protege o Bolsonaro porque é uma medrosa, porque depende de alguma maneira deles. E ele também não frita ela completamente, porque ela tem essa carta na manga, mas ela joga aos leões os bucha de canhão, aqueles que invadiram, que o próprio Bolsonaro também tem feito isso, no caso. Ele também tem jogado esses aos leões, também tem dito que esses daí, até chamou por algum momento, esses daí de infiltrados, os patriotas que mais
se sacrificaram pelo bolsonarismo, sacrificaram a liberdade deles, chegaram até a serem chamados de infiltrados. Então o Bolsonaro fez essa estratégia e ela segue. Agora o Bolsonaro, essa daí ainda não tem coragem de fritar e ele também não pode fritá-la totalmente, porque ela tem essa história para guardar. Perfeito, Guga. Rapidinho, Guga, falar nessa gente aí, né, da extrema-direita. Hoje a tropa aí do Bolsonaro, o gabinete do ódio, etc., juntou todo mundo e eles convocaram manifestações nas ruas, né, para o feriado. Você acompanhou isso? Como é que foi? Foi um sucesso? Micão. Ah, meu Deus do céu. É mesmo? Micão, olha só, Chico, eles convocaram manifestações para 13 capitais: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia, Natal, Florianópolis, Cuiabá, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Vitória e Salvador. Em todas foi um fiasco. Flopou, não deu ninguém. Tem até uma piada que estão dizendo que a manifestação, na verdade, foi virtual, porque não tinha gente. Em Copacabana, que não deu quase nada, a Avenida Paulista não tem contagem oficial, mas tinha números dizendo 200, 300. Aqui em Brasília, 200. Olha Copacabana. Olha isso, Chico. Meia dúzia. E olha lá. Olha que mico, debaixo da árvore ainda, por causa do calor, tudo fritando ali no asfalto de Copacabana. Negacionista climático correndo para a árvore. Aí, ó, os negacionistas, exatamente, se socorrendo na árvore. Nessa hora vai todo mundo para a mangueira. Mas, Chico, pelo menos a gente teve essa cena ridícula. Se a gente puder acompanhar, tinha o patriota do caminhão, agora tem o patriota da caminhonete, um sujeito que simplesmente se joga embaixo do carro. Vejam só essa cena para tentar criar uma comoção ali em Copacabana. Depois que a prefeitura passou a retirar os ambulantes que estavam vendendo ali bandeira do Brasil, enfim, ou camisas do Bolsonaro. Então teve essa cena ali do cara se jogando embaixo do carro. Foi talvez o único momento que vai ser relembrado do dia de hoje. Essa manifestação de hoje só vai ser relembrada por esse senhor aí, que é o patriota da caminhonete. Vocês vão ver que ele vai virar piada ainda pelos próximos dias. Essa cena foi patética, mas a gente tem aquela nostalgia de, apesar de, obviamente, não querer o bolsonarismo, essas cenas ridículas, hilárias, a gente ainda tem uma certa nostalgia daquele período do Bolsonaro para rever essa patetice da extrema-direita que, enfim, passa esses ridículos aí pelo mito dele. E foi isso que aconteceu. E nem o mito, o Bolsonaro convocou a turba para essa manifestação, porque ele, assim como a Zambelli, nem o cara apareceu? O imbrochável broxou. O imbrochável tá quietinho, porque tem levado muitas aí da justiça. A Zambelli e o Bolsonaro são bons exemplos daqueles que falaram demais e agora estão na miudinha, levando o que merecem da justiça. Pelo amor de Deus. Show Satanás, como diz aquele velho axé. É isso aí, Guga. Obrigado, querido. Obrigado. Valeu, Chico. Fazer companhia para a gente aqui nesse especial de feriado. Um beijo, até amanhã. Amanhã a gente tá junto lá. Valeu, galera. Vai. Tchau, querido. Boa noite. Boa noite também para o Nivaldo Guimarães, para o Francisco Tancredo Moreira, lá da minha terra, lá do Ceará, lá de Brejo Santo, no Cariri. Muita gente boa aqui na audiência. A Sônia Rodrigues. A Sônia Rodrigues dizendo: hoje eu vi churrasco de gado no asfalto. Realmente, como estava comentando com o Guga, estava cheio de negacionista e churrasco de gado no asfalto. A Sônia matou aqui com o seu comentário. Boa noite para a Olinda, mais para o Hélio, para o Zé Carlos. Eu esqueci de pedir o velho like. Eu não sou aquele, não sou bom, estou muito amador, não pedi sequer um like, mas ainda dá tempo, uma chuva de like aí, porque o cara que vem agora, olha, segundo o chat hoje, segundo os comentários, é o comentarista que não dorme, o comentarista que está de plantão com a notícia, seja na faixa de Gaza, seja aqui no Brasil, se tem notícia quente, Leandro Demore está acordado.
o homem de plantão com a notícia, seja notícia boa, notícia ruim. Boa noite, querido. Boa noite, Demore. Fala, meu camarada, boa noite. Ó, eu tô dormindo mais do que eu já dormi na vida, então às vezes eu não estou acordado, tá? Mas as pessoas saibam que na maior parte do tempo eu estou, sim, senhor. Boa, tem posts programados, audiência. Não é o homem não está o tempo inteiro acordado. Não foi o primeiro comentário hoje aqui da tarde, uma espectadora, sua fã, chamada Verônica, estava aguardando e ela falou: cadê o homem que não dorme? Então eu fiquei com essa frase na cabeça. As pessoas ficam pegando meu pé, Chico, porque eu não durmo. Mas saibam que eu estou dormindo, sim, gente. Tá tudo certo. Boa, não, tá com a cara boa, tá com a cara descansada aqui para nos ajudar a entender o mundo nesse feriado. Mas a gente está aqui brincando e falando boa noite, mas a situação não está nada confortável lá na faixa de Gaza, né, Demore? A guerra da forma cada vez, o crime de guerra cada vez mais explícito. Parece que não se tem mais nem aquela cerimônia de política internacional para tentar esconder de ninguém, para tentar esconder de ONU, para tentar esconder dos tribunais, para tentar esconder dos organismos internacionais. Hoje tivemos invasão de hospital, agora de forma declarada, né, por parte do governo de Israel, não é, Demora? Olha, Chico, eu costumo brincar nos últimos tempos que eu tenho saudade da hipocrisia na política, né? Porque a gente reclamava muito da hipocrisia, né? Pô, os caras fazem isso, mas estão tentando, mas pelo menos assim, a gente vê que no passado havia uma certa liturgia dos cargos, e essa liturgia ela foi para o espaço, né? Nós chegamos a ver agora, nos últimos dias, ontem, se eu não me engano, e aí também tem uma responsabilidade enorme da imprensa, porque a imprensa noticia isso como se fosse noticiar que a chuva é molhada, né, Chico? Israel fazendo uma propaganda dizendo que está levando aparelhos médicos para Gaza. Assim, veja, Chico, assim, eu às vezes penso, sinceramente, meu camarada, que eu estou ficando maluco, né? Eu não sei se as pessoas têm a mesma sensação que eu tenho. Eu, às vezes, vejo as notícias e penso, não, peraí, eu tô ficando maluco, gente. Será que eu tô sendo muito rígido aqui? Será que eu preciso me aos tempos, né? Será que eu tô ficando velho? Será que eu tô ficando caduco? Será que eu não tô mais entendendo o que tá acontecendo? Porque a gente pensa isso. Porque, assim, você tem um exército poderosíssimo, o número de soldados que foi movimentado para cercar Gaza, Chico, é maior do que o contingente que a Rússia usou para invadir a Ucrânia. A gente não está falando de uma operação pontual, a gente não está falando de uma operação que usou de inteligência para não ter danos civis. Não, a gente está falando de um contingente militar que poderia ter sido usado para invadir a Ucrânia, né? Fora isso, nós temos um contingente militar dos exércitos europeus. A França, a Alemanha, o Reino Unido e os Estados Unidos também aportaram submarinos e porta-aviões nucleares na frente do mar de Gaza, no Mediterrâneo. Né? E aí nós temos, nesse momento, uma destruição total. A gente vendo as entrevistas que aconteceram nos últimos dias com os sobreviventes de guerra que conseguiram finalmente sair de Gaza, né, foram trazidos para o Brasil. A gente vê nas entrevistas que pessoas que já estavam acostumadas, né, Chico, mesmo, pessoas que nasceram lá, o Hassan Rabi, por exemplo, que foi entrevistado pela Heloísa Vilela, né? O Hassan Rabi é um cidadão que nasceu em Gaza. Ou seja, o Hassan, ele está acostumado com o que acontece em Gaza. Ele é um tipo de pessoa que, infelizmente, existe no mundo, que é aquele tipo de pessoa que está dormindo às 5 horas da manhã, Chico, e escuta uma bomba explodir no quintal e não levanta da cama. Entendeu? Porque assim, né, é mais uma, né? Agora, o que a gente viu nesse momento, nesses ataques, é diferente de tudo o que aconteceu em Gaza. Os relatos que têm surgido das pessoas que estão conseguindo entrar lá são de que a parte de norte de Gaza acabou a parte de norte de Gaza. Ela não é uma questão que vai ter depois que ser emendada, né, Chico? Assim, ela foi dizimada. Eu estou falando, gente, de universidades, escolas, jardim de infância, parquinho de criança, praça, avenida na praia, a praia, o quiosque da praia,
entendeu? O bar da esquina, o supermercado, toda a tubulação de água, toda a fiação de luz, toda a infraestrutura. É como se você pegasse uma parte do Brasil, uma área do Brasil, e aniquilasse toda a infraestrutura urbana daquela área. As estradas, Exato. as pontes, os viadutos, tudo. E aí você vê o exército israelense postando fotos de incubadoras de bebês que eles estão levando lá para dentro, Chico. É um nível de crueldade, é um nível de dissociação da realidade, é um modo de se comunicar que realmente, Chico, eu acho que nós temos que tentar entender em que mundo a gente está agora, porque não é mais possível a gente ver isso, né, cara, e pensar, não, peraí, eu tô ficando maluco ou os caras estão fazendo isso mesmo, né? Então, chegamos nesse nível, né? A sensação é essa, Demore. Hoje, agora à tarde, né, notícia quente, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução para parar a guerra, para frear a guerra. Uma resolução da delegação de Malta. Você acredita, por tudo que a gente já viu de falta de força, digamos assim, da ONU em relação aos últimos conflitos no mundo, você acha que vai ser obedecido? Teremos paralisação ou Estados Unidos e Israel passarão o rodo como estão passando? Olha, Chico, isso infelizmente não vai acontecer. Essa resolução é uma resolução que ela teve 3 abstenções importantes, uma abstenção da Rússia e uma abstenção do Reino Unido e dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e Reino Unido são países que jogam com a diplomacia sempre do mesmo lado, né? Então é uma abstenção em conjunto, digamos assim, né? O que acontece nesse momento? Malta é uma ilha minúscula, né? Uhum. É um grande entreposto do capitalismo mundial também. Malta, não sabem, é um paraíso fiscal, né? E Malta é o lugar onde rodam a maioria das plataformas de apostas do mundo hoje. Então, Malta é um grande entreposto de fluxo de dinheiro, né? Dinheiro internacional passa por Malta. Então, o que acontece? Arrumou-se ali, né, uma resolução de Malta que deixou de lado várias questões polêmicas, pediu um cessar-fogo e pediu devolução imediata dos reféns do Hamas, que estão com o Hamas, para Israel. Por que isso não vai acontecer, Chico? Vamos pensar no caso da guerra da Ucrânia, né? Foram aprovadas várias resoluções no Conselho, na Assembleia Geral também. Há até hoje, né, um boicote econômico em relação à Rússia, e, no entanto, a guerra na Ucrânia não parou. A Rússia não foi parada pelas resoluções da ONU, né? Os mecanismos internacionais, hoje, eles têm muito menos força. Os países têm menos medo, e eu diria até mais, Chico. Os países, quando vão tomar atitudes como Israel está tomando agora na faixa de Gaza, eles já sabem que eles podem sofrer sanções. E eles já contam com as sanções. Você acha, Chico, que o Vladimir Putin não sabia que ele ia sofrer um bloqueio econômico a partir do momento que ele invadisse a Ucrânia? É claro que ele sabia, né? Claro, mas ele sabia também que, ao mesmo tempo, todo o petróleo que ele vende para os Estados Unidos, ele não poderia mais vender para os Estados Unidos, mas ele venderia para a Índia. E a Índia venderia para os Estados Unidos, que é o que está fazendo agora, né? Então, assim, não há, no mundo globalizado em que nós vivemos, não há mais modo desses mecanismos serem respeitados. E a ONU própria não se dá ao respeito também, né? Porque a ONU toma várias decisões que a gente vê que são decisões que são, muitas vezes, super carinhosas com algumas pessoas, né? E super duras com outras pessoas. O mesmo vale para o Tribunal Penal Internacional de Haia, né? Famoso até hoje na sua história por condenar apenas, por exemplo, ditadores sanguinários africanos, né? Nunca nenhum europeu foi condenado, por exemplo, pelo Tribunal de Haia, né? Então, eu acho muito difícil que seja cumprido, Chico. Israel está com um propósito firme, segundo todos os relatos dos jornalistas, dos Médicos Sem Fronteiras, do pessoal da ONU mesmo que está lá dentro, das missões humanitárias que ainda tem lá dentro, das igrejas que ainda trabalham eventualmente lá dentro. Os relatos são: Israel veio com um propósito, destruir toda a parte norte de Gaza, tentar resgatar os seus reféns, mas sequer é o objetivo principal, né? E tentar aniquilar o Hamas. E o day after, meu camarada, não sabemos o que vai acontecer. Muito possivelmente, como, aliás, a própria Heloísa Vilela também, ela publicou com exclusividade aqui no ICL, depois, uma semana depois só, nós fomos ver na mídia internacional, né? Uma possibilidade muito grande de Israel anexar, sim, a faixa de Gaza toda, ou ao menos em parte, e manter sob controle a partir de agora. Infelizmente o cenário é esse, mas Demore, a China, o governo chinês é que está
ali na moita, meio caladinho, mas você acha que alguma coisa pode acontecer via governo chinês, que nesse momento está conversando com o governo dos Estados Unidos? Você acha que alguma, digamos assim, uma quase milagrosa solução? Olha, Chico, é possível que nessas conversas o Biden e o Xi Jinping estão se encontrando hoje nos Estados Unidos, né? Um ano depois do encontro que eles tiveram em Bali no ano passado, né? São os dois grandes jogadores desse tabuleiro, cada um com os seus interesses, mas são países que não funcionam sozinhos. A China depende dos Estados Unidos e os Estados Unidos dependem muito da China, né? Tecnologicamente, cooperações várias. A China é ainda a grande fábrica do mundo, né? Os Estados Unidos têm as suas criações, né, do Vale do Silício, por exemplo, várias delas ainda são fabricadas na China. As grandes empresas americanas estão instaladas na China. As empresas europeias, esse ano, a Volkswagen, por exemplo, inaugurou a fábrica mais moderna do mundo da Volkswagen, foi inaugurada na China, não foi inaugurada na Alemanha, né? Então, a gente está falando de duas superpotências. É possível que chegue num ponto de estafa da guerra, talvez já está chegando próximo disso, de que Biden e Xi Jinping, por relações e por interesses dos países também, concluam que, olha, o não veto dos Estados Unidos hoje já indica que os Estados Unidos já estão dando um recado para Israel, como quem diz, tá bom, chega, basta, né? Você termina o seu serviço que você começou aí, nós não vamos punir o seu país, mas as coisas perderam o controle. É possível que isso aconteça. A gente tem que lembrar que a China, ela tem um jeito de fazer política no cenário global muito diferente, né? A cabeça da política chinesa, a China é uma nação muito mais de soft power, né? A gente não vai ter aí, ao longo do século XX, a China invadindo países, como os Estados Unidos fizeram no Iraque, no Afeganistão, no Vietnã, né? A gente não vai ter isso por parte da China. A China vai usando o seu soft power. E a China tem, claro, um interesse muito grande em construir a nova rota da seda, como está chamando ali, né? Entre a Rússia, a China e os países que compõem vários países ali do Oriente Médio, da Ásia, e essa nova rota da seda seria uma grande nova rota comercial, usando a moeda chinesa também, ao invés de usar o dólar, e aquela coisa toda. Por outro lado, os Estados Unidos e a Europa não têm muito interesse que isso se desenvolva, né, Chico? Vamos lembrar o seguinte, para as pessoas que não sabem, e como eu sempre falo, ninguém é obrigado a saber. Os Estados Unidos se financiam através de dívida, historicamente, né? Todos os países, né? Mas os Estados Unidos se financiam muito através de dívida. Por que é que se usa o dólar nas relações comerciais do mundo todo? Quando a gente fala uso de dólar, né? Não se usa o dólar, se usa títulos da dívida americana. Então, quando a gente está fazendo comércio no mundo todo, a gente está financiando a dívida dos Estados Unidos. A gente está financiando os Estados Unidos diretamente. Então, os Estados Unidos não têm interesse que os países parem de usar o dólar. E, ao mesmo tempo, essa nova rota da seda, ela interfere no comércio, porque ela vai criar, de fato, novos fluxos comerciais, novos fluxos de dinheiro, num outro eixo onde os Estados Unidos não dominam, né? Então, a gente vai ter que tentar entender agora como é que essas duas grandes nações vão se acomodar no meio do que acontece na Palestina, e não só, a gente tem que lembrar que a guerra da Ucrânia está ainda acontecendo, as sanções à Rússia estão ainda acontecendo, né? A gente tem todo um mundo andando em paralelo ao que está acontecendo na Palestina. Então vamos ver, o Biden e o Xi Jinping vão conversar ainda, hoje e amanhã, né? Tem mais um encontro amanhã, e aí vamos ver o que é de conversa desses encontros, né? Boa, Demore. E o nosso governo brasileiro? Nós tivemos essa semana, acho que o assunto mais quente na pauta da guerra foi a declaração do presidente, né, do Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele começa, uma vez que consegue trazer os palestinos para o solo brasileiro, ele muda um pouco a retórica e fala a real ali sobre o governo de Israel, né? Ele acha que foi também, age como um Estado terrorista lá na faixa de Gaza. Você acha que o Lula, por conta da repercussão, porque foi o maior chilique, né? Você teve entidades, você teve a imprensa, você teve a imprensa hegemônica ou a imprensa hereditária, como às vezes eu gosto de chamar, você teve a maior reação, né? O Lula errou no tom, não é bem assim, o Lula deve medir as palavras, deve ser mais diplomático, deve deixar com os homens do Itamaraty.
Como é que você avalia, Leandro? Esse deve ser o tom do Brasil? Deve continuar nesse tom? O governo vai mudar por conta de alguma represália, inclusive represália comercial? Como é que você faz essa leitura de momento das próximas falas do Lula em relação a esse assunto? Olha, Chico, alguns países já fizeram movimentos antes do Brasil, e vou citar movimentos importantes para a gente relembrar aqui. A África do Sul chamou seu embaixador de volta para casa. Bolívia rompeu relações, né? O Chile e a Colômbia chamaram embaixadores de volta para casa. Então, foram movimentos importantes. A Espanha, desde a primeira semana da guerra, desde a primeira semana agora desses novos conflitos, primeira ou segunda semana, a Espanha, através da sua ministra, se não me engano, ministra de Direitos Humanos, tem dado declarações fortíssimas. A ministra espanhola chegou a pregar o boicote a Israel. Boicote. É o único país europeu que se posicionou firmemente foi a Espanha, né, dos países importantes. Esse passo do Brasil é importante por quê? Porque o Brasil é um grande país, é o maior país da América Latina, é um polo global, né, é um polo local aqui na América Latina, um polo global também. A diplomacia brasileira vinha fazendo um papel muito importante. Vamos lembrar que o governo brasileiro não podia ser muito duro em relação a Israel, tanto porque havia brasileiros na faixa de Gaza, também, mas porque ocorreu a coincidência histórica de o Brasil estar ocupando a presidência do Conselho de Segurança na semana que estourou o conflito. Então, Exato. O Brasil ali, aquele papel, né, Chico, ele é um papel que tem uma liturgia, você tem que ali tratar a diplomacia, você tem que fazer uma negociação ali, você não pode partir para porrada, né, não é um ringue, né, e o Brasil tentou fazer uma negociação. Aliás, a resolução que passou agora no Conselho de Segurança da ONU de Malta é muito parecida com aquela que o Brasil fez, muito próxima daquilo. Só Exatamente. Que, naquele momento, os Estados Unidos achavam que Israel ainda podia bombardear um pouco mais Gaza. Talvez agora os Estados Unidos estão achando que passou do limite, né? Então, deixa morrer mais pessoas. Naquela época tinha morrido 5 mil pessoas, agora já morreram 11 mil. Então, talvez 11 mil seja um número mágico, né? O magic number do Joe Biden para falar, 11 mil está um pouco demais. Né? Agora, importante o avanço que o Lula deu, o Lula chamou o que Israel está fazendo em Gaza de terrorismo de Estado, isso foi importante, é um avanço importante, não, ainda é, Chico, para as pessoas entenderem, isso ainda é um movimento político, não é um movimento diplomático, porque como você Exato. Bem falou, o Itamaraty está tocando seu trabalho lá, o Itamaraty ainda não chamou o embaixador brasileiro para o Brasil, né? Não fez nenhuma movimentação diplomática, isso é um movimento político. E esses dois movimentos, Chico, eles podem ser feitos ao mesmo tempo e eles podem, inclusive, parecer antagônicos. Isso não é um problema. A política se faz assim também. É possível Exatamente. Que o Lula politicamente pressione o governo Biden, o governo Netanyahu, e a diplomacia brasileira tente continuar negociando para tentar um acordo de paz na região. Né? As duas coisas são possíveis. Aliás, nesse momento, eu diria que até são desejáveis. Você faz a pressão política, você faz a pressão nas redes, você faz a pressão na rua, né? Você mostra também para os outros países que eles também podem se posicionar dessa maneira, enquanto isso o Itamaraty vai fazendo o seu trabalho diplomático. O jogo é esse, né? O jogo é feito em duas pautas totalmente diferentes. E daí a importância desse discurso um pouco mais consistente, mais firme do Lula na chegada do avião com eu ia chamar de reféns, porque talvez seja reféns, dos reféns palestinos, né? Quando chegaram aqui no Brasil. Demorei. Esse assunto, você pega a nossa conversa aqui, qualquer análise mais aprofundada ou com algum conhecimento, a gente fica meio num tom de desespero, né? Há algo milagroso que a gente sabe que não vai ser a resolução de Malta na ONU. Há algo milagroso, o Biden despencar assim de uma maneira vertiginosa nas pesquisas. O que pode fazer parar essa carnificina na faixa de Gaza? Chico, você foi na mosca. Esses temas internacionais, eles só importam para os políticos na medida em que eles interferem na política doméstica, né? Veja, isso para o bem e para o mal, né? O Lula aqui, quando ele está nessa imagem que a gente está vendo aqui, o Lula está fazendo política doméstica, né? Ele está mostrando para o Brasil, os eleitores brasileiros,
como o Brasil agiu em relação a isso, né? Usando um tema internacional. E, aliás, a ação do Brasil, nesse caso, de resgate, vamos lembrar, né, as pessoas que criticam, que falam, né? Resgatou as pessoas da faixa de Gaza. Sim, resgataram pessoas de Israel também, mais de 1.000 pessoas. As pessoas não lembram, né? Hoje em dia a gente está com cérebro de peixe, né, Chico? Só lembra dos últimos 7 segundos da vida, né? Então, aliás, os primeiros 8 aviões saíram de Tel Aviv ou de Jerusalém, né? Foram pessoas que estavam por lá. Exatamente. Então, agora, a gente vai ter que ver como a coisa vai andar na política. Tem eleição no ano que vem. Isso é um grande problema para o Biden, por quê? O Biden faz um governo nem, né? Não é nem bom nem ruim. É um governo ali que as pessoas não conseguem... Não tem uma marca do governo Biden, se você for puxar, né? Se você for lembrar do Obama, você vai ter uma marca do governo Obama, né? Você vai lembrar do Obamacare, enfim, tem uma marca, né? O próprio governo Trump. O governo Trump tem uma marca. A marca dele lá, né? De expulsar imigrante, de encarcerar criança em jaula, tem a marca do Trump, tem lá a marca dele. Todo governo precisa de uma marca, precisa de uma identidade. O governo Biden é um governo sem identidade, é um governo líquido, né? A gente não consegue, nem parece que o Biden a gente esquece que existe a presidência dos Estados Unidos em determinados momentos, né? Então ele está precisando de uma marca. Ele está usando isso também, né, Chico? Agora a grande questão é o seguinte: como isso vai ser recebido internamente? Mesmo pessoas que historicamente sempre defenderam que tem que combater o terrorismo, etc. e tal, mesmo essas pessoas estão preocupadas nos Estados Unidos porque a reação de Israel passou de todos os limites. Isso está atingindo também os isentões, né? A pessoa que não tem muita posição, mas ela vê as imagens, ela vê o número de mortos, ela vê as crianças sem perna, sem braço, escalpeladas, que são essas imagens que estão emergindo de Gaza, e nós temos pela primeira vez na história da humanidade uma guerra sendo transmitida ao vivo, com uma diferença, Chico. Não pelas câmeras, como foi a guerra do Iraque nos anos 90, da CNN, que estavam embedadas no exército americano. Nós estamos vendo pela primeira vez na história uma guerra sendo transmitida quase que ao vivo, instantaneamente, em real time, por jornalistas e por ativistas e médicos e pessoas que estão lá e que estão sofrendo os bombardeios. Então é a primeira vez que a gente vê pessoas sendo massacradas e não simplesmente, por exemplo, essa imagem que a gente está vendo agora aqui, isso aqui é uma imagem de propaganda do exército israelense. A pessoa que está filmando ou é um militar ou é um jornalista, que para a gente ter a informação aqui é importante. Os jornalistas que estão entrando com o exército israelense lá, eles têm que assinar um contrato com o governo israelense de um monte de coisa que não pode falar. As imagens têm que passar por aprovação dos militares, é uma série de coisas. Então, o que está sendo feito aqui é um filme de propaganda do governo. Mas o que nós temos visto de imagens, Chico, são imagens de pessoas sendo massacradas. E isso está chocando muito a população. Vamos lembrar rapidamente, só para terminar o raciocínio, o que foi que virou a opinião pública em relação à Guerra do Vietnã. Foi a frase, a célebre fotografia daquela menina nua, correndo no meio da rua, entre a cidade que ligava, na estrada que ligava duas grandes cidades do Vietnã, fugindo de um bombardeio de napalm. Naquele momento, quando aquela foto é publicada, as pessoas nos Estados Unidos enxergam aquilo e falam, não, peraí, a gente está jogando napalm em criança e aquilo muda a opinião pública nos Estados Unidos e os Estados Unidos têm que se retirar da guerra, perdendo a guerra do Vietnã, inclusive. Nesse momento aqui, já na primeira semana nós vimos o que Israel estava fazendo, jogando bomba na cabeça de crianças, são mais de 4.000 crianças mortas. É um massacre. E Chico, importante, os feridos, a gente ouve essa palavra na imprensa, né? Tantos mil feridos. Gente, o ferido que está se falando de Gaza não é a pessoa que quebrou o dedo, não. Ferido eu vou repetir aqui das imagens que eu já vi, terríveis. Ferido é a pessoa sem as duas pernas e os dois braços. Ferido é a pessoa sem olho. Ferido é a pessoa escalpelada. É esse tipo de ferido que essas bombas causam. Não é arranhão, não é quebrar um dedo, né? Então, isso pode interferir dentro da política americana. Uma última coisa, Chico, importante. O regime Netanyahu, já há muitos anos, tá? E vamos separar aqui. Eu não estou falando dos judeus, não é um lobby judeu, não é uma conspiração judaica, tá? Falar bem lembrado, bem lembrado. Isso é preconceito, isso é absurdo e não se fala isso, tá bom? Não existe uma grande conspiração dos judeus reunidos em sinagogas e dominando o mundo. Isso é coisa de racista falar, tá bom, Chico? Agora vamos lá, separando. Boa. O governo Netanyahu vem já há muitos anos financiando entidades, ONGs,
que aparentemente são neutras, especialistas em contra-terrorismo, que propagam a paz, como, por exemplo, uma ONG que está instalada no Brasil chamada Stand With Us, que é tocada por um cidadão chamado André Lages. Esse cara está o tempo todo na imprensa. A Stand With Us foi financiada pelo governo Netanyahu, atenção, para fazer propaganda do governo. Então, é muito forte, e as pessoas em geral não sabem disso. Essa ONG atua, por exemplo, em universidades, em escolas, e vai colonizando mentes, vai convencendo as pessoas de que a coisa não é bem assim. Então a gente tem que ver o quanto esse rio de dinheiro que é jogado em propaganda vai ser suficiente para suplantar as imagens de crianças assassinadas em Gaza para a política doméstica nos Estados Unidos. É isso aí, meu caro. Obrigadíssimo. Inclusive, esse senhor que você citou, ele anda em tudo que é canal, em canais de TV, ele está todo dia, ele está lá fazendo, ao meu ver, não é jornalismo, fazendo propaganda, talvez por conta desse patrocínio que você citou. Exatamente. Mas obrigadíssimo, querido, pela companhia aqui no feriado. Amanhã tem Desperta com você logo cedo? Amanhã tem Desperta e amanhã eu estou ao vivo no N1, hein? Isso eu sei, mas o Desperta, eu achei que você ia dormir um pouco e ia deixar o Desperta com o William De Luca. Então, Desperta com Leandro Demore, 7 da manhã, para ajudar você a entender, para ajudar você a saber a ler jornais, portais e ler a mídia, fazer a sua leitura da mídia, seja na guerra, seja na paz. O Desperta está de plantão lá com você. Às 8 horas, ICL Notícias, primeira edição, com Leandro Demore. Eu chego depois com a Vivian Mesquita e com o nosso queridíssimo William De Luca. Muito obrigado, comunidade ICL. Foi lindo estar aqui com vocês, apesar desses assuntos um pouco áridos, às vezes deixa a gente um pouco sem esperança, né? Esses assuntos tão tenebrosos como guerra. Mas brigadíssimo, Demore. Obrigado, comunidade ICL. Até amanhã estaremos de volta. Tchau, gente.